Olá, boa noite, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos reunidos mais uma noite. Vamos chegando, vocês que estão aí querendo, estão ainda conversando, né? Estão aí na outra sala aí, né? No Facebook, vem para cá pro YouTube, vem comigo, vamos continuar o nosso estudo aqui, o nosso estudo do livro de 1 Esdras. Nós estamos no livro de Esdras, né? Estamos já no final, estamos no final. Nós estamos aqui no capítulo 10, né? Lá no finalzinho do capítulo 10, eu parei no versículo 17, não foi? E hoje eu vou terminar aquele pedacinho que faltava, o versículo 18, 19, que vai até o versículo 44, tá bom? E aí nós vamos entrar para o segundo livro de Esdras, que é o livro de Neemias. O livro de Neemias, ele é a continuidade do segundo livro. É como se fosse o segundo livro de Esdras, né? É um livro que fala do Antigo Testamento, né, da Bíblia, né? Então, Neemias, ele vem contando ali, acredita-se, né, que o próprio autor, né, que é o próprio Neemias, quem escreveu o livro, né? Aí ele vem falando da reconstrução, né, das muralhas lá de Jerusalém. Ele vem falando sobre o registro deles mesmo, né, quando eles saíram lá da escravidão, lá da Babilônia, né, quando eles retornaram da Babilônia. Aí ele vem contando uma série de histórias, né, até que ele chega a governador, né? E aí eu vou dar continuidade aqui. Vamos primeiro, antes de eu continuar falando aqui sobre isso, vamos aqui lembrar de uma coisa, que nós precisamos dar um likezinho aí, vocês que estão aí, né, do outro lado, aperta aí nesse símbolozinho na mãozinha, que significa que eu estou trazendo para vocês um papo reto, uma história verídica, né, de coisas passadas que aconteceu na vida de Jesus, né, desde o nascimento de Jesus até os nossos dias atuais, né. Nós vamos chegar lá no final ainda da Bíblia e até falando de alguma coisa referente, porque a Bíblia é um espelho para a gente, né? Aquelas histórias lá do passado vem servir de espelho para nossa vida aqui, né? Para tudo que a gente vem vivendo, apesar de muitas coisas terem mudado, mas serve de espelho. São exemplos, não é mesmo? São exemplos que nós temos ali. E também nós vamos, gostaria muito que você que está chegando aí agora, você que está novo chegando aí, né? Seja muito bem-vindo, vocês, né? Você, menina, moça, mulher, né? E você, rapaz, homem, né? Olha, seja muito bem-vindo, você, rapaz, homem, menino. E se inscreva aí, ó. Se inscreva no meu canal, aperta aí na palavrinha inscrever-se. Depois você vai lá no sininho e na palavrinha toda. Já está escrito e escrita. E aí nós vamos dar início ao estudo. No final desta live, no final desse estudo, você vai então compartilhar com seus amigos ou com quem você sentir o desejo no coração. É sempre bom a gente levar uma palavra amiga para alguém, tá? Às vezes nós pensamos que aquela pessoa não está precisando de ouvir nada, mas na verdade ela está precisando, né? Nós não sabemos o que aquela pessoa carrega com ela lá no íntimo, né? No verdadeiro eu dela. Então, quando nós compartilhamos a palavra, nós estamos levando uma palavra de esperança para aquela pessoa. Independente de você saber da vida dela ou não, você está levando para ela uma palavra de esperança. E a nossa esperança só está em Deus, né? A nossa esperança é nele, no Criador. Esse que nos colocou nesse mundo aqui, né? Essas coisas que nós venhamos passando diante da sociedade, diante de tudo que acontece nas nossas vidas, não é mesmo? Então, a nossa esperança só é nele, só dependemos dele. Ele é a nossa segurança, tá certo? E aí você vai e compartilha no final, tá certo? Então, olha, nós vamos aqui dar continuidade, tá bom? Nós vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo, né? Então, houve que os israelitas
eles se arrependeram, né? Enquanto eles oravam, né, e fazia lá as confissões, chorando, né, e se prostrando diante da casa de Deus, todos os outros israelitas que ali estavam vendo também se arrependeram muito do que fizeram, né, por terem se casado com mulheres hetéias, com mulheres estrangeiras. E aí a história conta assim: e acharam-se 2 filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estrangeiras, 2 filhos de Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos Maacéias, Eliezer e Jaribe e Gedalias. E deram as suas mãos prometendo que despediriam suas mulheres, e achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. Então eles se acharam culpados, né? Ficaram muito tristes também. Ainda mais estava vendo ali Esdras, né, em oração, se humilhando para Deus, chorando muito, muito triste, né? Pedindo perdão a Deus, como se ele fosse também o culpado por tudo que tinha acontecido, né? Então eles fizeram um acordo, eles apertaram as mãos e fizeram um acordo. E muitos foram os filhos, né, que fizeram um acordo. Foram os filhos de Imer, filhos de Arim, filhos de Uzias, filhos de Passur, filho de... os filhos de Passur, né, os filhos dos levitas, os filhos dos levitas e também aqueles que eram os quelita, né, também foram. Os filhos de Elon, os filhos de Zatu, filhos de Bebal, filhos de Bani, os filhos de Paate Moabe, né? Filhos de Paate Moabe, e dos filhos de Arim, também Benjamim, Maluque, Semarias, né? E dos filhos de Azum, e os filhos de Bani, e todos os outros, né? Então, todos esses tomaram as mulheres estrangeiras, e alguns deles até tinham tido filhos com uma dessas mulheres, né? Que eles tiveram ali. Então, nós vimos aí que os israelitas, eles então, conforme eles fizeram esse acordo, né, eles apertaram a mão um do outro lá, conversaram entre si e fizeram um acordo que iriam devolver as suas mulheres para o seu local de origem, aquelas mulheres estrangeiras, né, eles iriam devolver, então, todas elas estão com filhos ou sem filhos para as suas famílias. E em meio dessas confirmações, que é contado aqui no livro de Êxodos, nós notamos que é necessário o quê? A igualdade de fé, né? É necessária a igualdade de fé entre o casal para que ambos andem juntos, né? A fim de que eles conquistem os seus sonhos, todos juntos, né? Os dois juntos. Então é necessário comunhão, e essa comunhão tem que ser uma comunhão verdadeira entre o casal com um único Deus vivo, Deus verdadeiro que nós conhecemos, né? Porque imagina você se um casal... eu vou falar de mim aqui. Eu fui casada, né? Hoje eu sou viúva, mas eu fui casada. Eu tive um marido muito bom, eu o amava profundamente. Eu sou uma mulher que quando eu amo de verdade, sabe? Eu guardo, eu dou valor àquela pessoa. Então, o que aconteceu na minha vida? Eu vou contar uma história bem de leve, rapidinha, nada demorado. Eu me apaixonei profundamente por um rapaz, há muitos anos atrás, né? Alguns anos atrás. Então eu me apaixonei por ele também ficou. Então nós resolvemos nos casar. Nos casamos e tudo. Mamãe e papai não aceitaram muito. Na época eles não aceitaram o meu relacionamento com ele. Mas eu o amava muito. Então eu vivia triste, chorava muito. Ah, mamãe, deixa, eu quero estar com ele e tal. Sabe aquela coisa de filha, moça, né? Quando a gente se apaixona, é muito, muito bom
mas a gente sofre muito também. O amor, ele é sofrido, mas ao mesmo tempo ele é bom, não é verdade? Então, eu me apaixonei profundamente por esse rapaz. E minha mãe falava sempre para mim: Elizabeth, o teu marido, ele dança na sua cabeça. Porque assim, só que acontecia que eu gostava de algumas coisas. Por exemplo, eu me adaptei a tudo que ele fazia. Tudo que eu via, tudo que ele fazia, para mim era maravilhoso, eu gostava, porque eu era apaixonada, né? Então a gente não enxerga. E aí o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, minha mãe adoeceu, eu tive alguns problemas na família, né? Que não vem ao caso de eu contar aqui, que a história é muito longa, mas, assim, minha mãe adoeceu, meus pais adoeceram e foi necessário que eu ficasse cuidando deles. Eu cuidei deles muitos anos. Eu vivi para minha família depois do meu marido, você entende? Então, eu tive uma vida muito assim privada para a minha família. E aí o que aconteceu? Com aquelas coisas da minha mãe ter adoecido, né, os meus pais estarem doentes, minha família está precisando de mim, então eu fui deixando um pouquinho o meu marido de lado. Não que eu tivesse o abandonado, não. Eu dava toda a atenção possível para ele, mas eu já não era aquela coisa, aquela encegueiração que a gente fica, não é mesmo? Então, o que aconteceu? Ele gostava de um tipo de religião e eu já vivia mais. Eu gostava de ler a Bíblia, né? Eu comecei lendo a Bíblia, eu lia a Bíblia para minha mãe, né? E eu ficava ali, eu cuidava dela, eu fazia minhas orações, até que as coisas foram acontecendo e eu comecei indo para uma igreja. Eu fui primeiro para a igreja Paz e Vida, né? Do Juaribe Palharim. E ali eu aprendi muitas coisas, entrei para o cursinho básico de teologia, e assim eu fui aprendendo muita coisa de Deus. E Deus foi aquebrantando meu coração, Só que o meu marido já vivia em outra religião. Então eu fiquei, e aí aconteceram muitas coisas, aí, né? Acabei perdendo meu pai, minha mãe e tudo mais. E aí eu deixei de ir para Paz e Vida. E aí eu sentia como as coisas foram acontecendo de uma forma muito assim, veloz, né? Uma coisa atrás da outra. Eu fui para a Igreja Universal. E aí eu fui frequentar outra igreja e ali também eu fui conhecendo cada vez mais a Deus. E Deus foi quebrantando meu coração. E aí eu comecei a lutar pelo meu marido. Comecei a lutar por ele, para trazer ele para a fé comigo, junto comigo, para a gente andar junto na mesma fé. Mas ele não aceitou. E eu fiquei nessa luta. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente luta para trazer uma pessoa para Deus, né? E a gente às vezes não consegue. Então, o que eu quero dizer? Que é necessário que ambas as partes, eles estejam na mesma espiritualidade, para que haja uma harmonia com o casal, você entende? Para que haja uma harmonia, uma restauração familiar, né? Porque quando não há essa espiritualidade, quando ambos não têm a mesma espiritualidade, não seguem o mesmo caminho, as coisas ficam conturbadas, né? Acontecem N coisas, muitas coisas acontecem que não são agradáveis. Então, é necessário vigiar e é necessário que se junte sempre com alguém da mesma fé. Se você quer ter alguém, procura conhecer aquela pessoa, né? Saber, que às vezes você é solteiro, né? Porque no caso aqui eu falei da pessoa que já é casada, que às vezes é casado e é casado com uma pessoa que é incrédula, né? Que a pessoa não aceita Jesus, né? E aí as coisas ficam conturbadas, né? Então é necessário que ambos estejam partindo na mesma sintonia, na mesma fé, para que os sonhos venham se realizar juntos.
Você entende? Então, eu vou ser bem sucinta aqui quanto a este livro do último capítulo, né, de Esdras, né, do primeiro livro de Esdras, né, porque o livro de Neemias é como se fosse o segundo livro de Esdras. Eu já expliquei, né, para vocês. Então, eu vou deixar só a frase aqui para vocês, uma frase que vocês devem anotar e refletir nela. Então, anota aí que é importante, reflita nisso, tá? Antes de qualquer coisa, busque a Deus e reflita. Assim, olha, não ponha na sua vida espiritual, não ponha a sua vida espiritual em risco, por não conhecer com quem você anda. Você entende? Não ponha a sua vida espiritual em risco por não conhecer com quem você anda. Então, vigie-se e vigie mesmo, porque procure se juntar e estar junto com alguém da mesma fé, que é a melhor coisa. Isso vai evitar lutas, tribulações, apesar que as tribulações são constantes na vida da gente, mas eu digo tribulações espirituais, tá certo? Então, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Desculpa. E vamos dar início, então, ao segundo livro, né? Que é o livro de Neemias. Então, ressecamento na garganta. Esqueci de botar o meu copinho aqui. Com água. Ah, não tem problema. Então, nós vamos dar início ao segundo livro de Esdras, que é o livro de Neemias, tá bom? Então, eu vou ler aqui uma parte do livro. Não repare, gente, que quando dá esse ressecamento na minha garganta é de atacar a minha vista. Já falei isso pra vocês, né? Mas já melhora. Então, eu vou ler aqui a parte que eu falei para vocês que ia ler, tá bom? Do livro de Neemias. Então, Neemias, ele ora a Deus, tá certo? E a palavra diz assim: e as palavras de Neemias, filho de Acalias, se sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susan, a fortaleza. Isso aqui, no caso, é Neemias falando, tá? Por isso que dizem que o livro de Neemias foi ele mesmo quem escreveu. Então, no segundo versículo diz assim: que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos aos seus ouvidos e aos teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, seus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. De todo nós corrompemos contra ti,
e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredires, e eu vos espalhareis entre os povos. E vos convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o seu nome. Então, ele começou a orar a Deus, Neemias, e ele diz assim no versículo 11, e eles são teus servos, e o teu servo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar até o seu servo e dar-lhes graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Então ele conta que ele faz a oração e ele mesmo conta que ele era copeiro do rei. Então, vamos entender aqui. O livro de Neemias, ele conta que alguns homens foram exilados, né, alguns homens exilados judeus que viviam lá na Pérsia. Alguns homens exilados, né, judeus, eles viviam na Pérsia. E Neemias, mesmo sendo estrangeiro naquele lugar, ele servia ao rei aquele Artaxerxes, né? Ele servia esse rei. Então, Deus, ele tinha um propósito e ele separou algumas pessoas, né, para cumprir os propósitos. E Neemias foi um desse escolhido, ele foi separado por Deus, né, para cumprir os propósitos. Então, muitas coisas aconteceram naquela época e chegou então aconteceu então, começou a surgir uma nova vida, né? Começou a acontecer novas coisas na nação. Porque todos eles já haviam passado por muitas dificuldades, eles passaram por dificuldade financeira, eles passaram por dificuldade espiritual, por dificuldades familiares, tudo aconteceu naquela época. Então eles tiveram uma vida totalmente destruída naquela época. Lembra? Quando eu falei aquela fase da derrota, né? Eu falei que a palavra hoje é derrota. Quando eu falei a palavra derrota, para que vigiassem, tivesse cuidado, é por causa dessas coisas. Por não haver uma certa sintonia entre as pessoas, você entende? Então, Deus, quando as pessoas o obedecem, Deus é justo. Então, Deus, ele viu que todos se corromperam, né, contra Deus. Eles se corromperam, não obedecendo, né, as ordens de Deus. Eles não foram justos lá diante das coisas que aconteciam. Então, como é que eu vou dizer? Então, nós vemos que é preciso crer, né? É preciso crer. É preciso ser ousado, é preciso resistir às coisas erradas, você entende? Preciso resistir às coisas erradas para seguir com Deus. Se você conseguir resistir à carne, resistir a tantas outras coisas, né? Eu falo carne porque é um modo de dizer, né? Resistir a tantas outras, a brigas, resistir a não entrar em confusões, resistir a não ir para lugares não apropriados que condiz para uma pessoa de Deus. Então, o adversário, ele vai se afastar de você, porque ele está vendo que você está na direção com Deus, né? Então, você tem que evitar resistir
a diversas coisas, né? Resistir, por exemplo, alguma palavrinha fala assim, ah, meu Deus, vou pegar aquilo ali, não é meu não, mas eu vou pegar. Isso é um furto, você entende? Ah, tô precisando de dinheiro, aí vê um dinheiro em tal lugar assim, ou vê uma pessoa passando na rua e vai e rouba aquela pessoa. Isso, então, são coisas que você deve resistir. Resistir a tudo, até em querer falar assim, ah, meu Deus, eu não estou aguentando mais fulano, eu vou acabar com a vida de fulano. Tudo isso é coisa do inimigo, que coloca dentro da pessoa, porque a pessoa não está em direção certa com Deus, não está buscando a Deus. Então, a frase que eu quero deixar nesse pedacinho desse livro de Neemias, que é preciso crer. É preciso ter coragem e posicionamento em Deus para construir uma vida digna, você entende? Então, é preciso crer, é preciso ter coragem e posicionamento em Deus para que se possa construir uma vida digna. Anota isso aí, é importante. É preciso crer, é preciso ter coragem, e é preciso se posicionar em Deus. Se você se posicionar em Deus, estar sempre com Deus, você vai conseguir construir uma vida digna. Você entende? Ser digno, ser justo, né? Tudo isso é importante na vida de um ser humano, de uma pessoa que raciocina, uma pessoa de boa índole, uma pessoa que sabe o que é certo e o que é errado. Nós somos seres humanos e nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, nós precisamos muito vigiar, tá? Sempre vigiando, tá certo, gente? Então, amanhã eu volto com vocês para falar sobre Artaxerxes, o rei, né? Que ele permite a Neemias, para que Neemias permaneça em Jerusalém. A gente vai contando as histórias, né? Já vem falando de lá de trás, desde quando falei sobre o rei, né? Esse rei, esqueci o nome, Artaxerxes. Eu vim falando sobre ele, né? Então, nós vamos dar continuidade amanhã, tá bom? Gostaria muito de falar com vocês que, para não esquecer de fazerem as orações, tá? Toda noite eu venho lembrar aqui que devemos orar. Agradecer a Deus por esse dia, tá certo? Vamos agradecer a Deus por esse dia e vamos pedir a Ele que nos dê uma noite plena, né? Saudável, uma noite tranquila, para que a gente possa ter um sono do justo. Tá certo? Orem o Pai Nosso, ore o Salmo 91 e conversem com Deus, tá? Se entregue para Deus, porque Ele é o melhor caminho. Ele é o caminho da verdade, Ele é o caminho da vida, tá bom? Então, até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!